Vamos agora resolver o exercício número 87. Um trem dotado de janelas laterais retangulares de dimensões 80 cm de base e 60 cm de altura viaja ao longo de uma ferrovia retilínea e horizontal, com velocidade constante de intensidade igual a 40 km por hora. Ao mesmo tempo, cai uma chuva vertical, chuva sem vento, de modo que as gotas apresentam, em relação ao solo, velocidade constante v. Sabendo que o trajeto das gotas de chuva observado das janelas laterais tem a direção da diagonal destas janelas, determine o valor de v. E no item B, a intensidade da velocidade das gotas de chuva em relação a um observador no trem. Bom, então o que nós temos aqui é o seguinte, né? As gotas de chuva caem verticalmente em relação ao solo. Então está aqui representado velocidade da gota em relação ao solo, em relação à terra, certo? Essas gotas caem verticalmente para baixo, enquanto um trem se move para a direita, por exemplo, certo? Então está aqui a velocidade do trem em relação à terra, certo? Notem, nós temos gota de chuva e trem se movendo em relação à terra, certo? O problema fala que este trem se move com uma velocidade de 40 km por hora. Então, o módulo da velocidade do trem em relação à terra é de 40 km por hora. E a chuva cai com velocidade constante de módulo igual a v, certo? Além disso, o problema diz para a gente que essas gotas caem na direção da diagonal da janela. A janela é retangular. Notem, ela tem base igual a 80 centímetros e altura igual a 60 centímetros. Qual é a direção do movimento da gota de chuva? É a direção da diagonal deste retângulo, certo? Então, essa é a direção do movimento da gota de chuva em relação ao trem, em relação à janela do trem. Então, nós podemos afirmar que este aqui é o vetor velocidade da gota de chuva em relação ao trem, certo? Observem, esse vetor velocidade forma um ângulo θ com a vertical. Observem que θ pode ser determinado considerando que ele também é o ângulo formado entre a altura e a base da janela e a sua diagonal. Notem, a altura é 60, a base 80. Com isso, nós encontramos que a tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto, que é 80, dividido por cateto adjacente, que é 60. Então, nós temos aqui que a tangente do ângulo θ é igual a 8 por 6, que é 4 sobre 3. Então, está aqui. Esta é a tangente do ângulo θ formado entre a diagonal, que determina a direção das gotas de chuva em relação ao trem, e a vertical, certo? Por que eu fiz isso? Porque se vocês perceberem, o problema está dizendo o seguinte: se o trem se move na horizontal para a direita e a chuva cai na vertical, a gota apresenta um movimento em relação ao trem. Esta velocidade pode ser calculada. Observem, nós queremos a velocidade da gota de chuva em relação ao trem. Isso é uma velocidade relativa. Para determinar a velocidade relativa da gota de chuva em relação ao trem, nós temos que fazer a velocidade da gota menos a velocidade do trem. Lembrando que a velocidade da gota aqui é medida em relação à terra e a velocidade do trem também é medida em relação à terra. Sendo assim, vetorialmente, nós temos que a velocidade da gota em relação ao trem é a velocidade da gota vertical para baixo
menos o vetor velocidade do trem. Portanto, a gente tem que inverter o sentido desse vetor. Seria um vetor que aponta para a esquerda. Então, tá aqui, ó, velocidade da gota em relação à Terra, velocidade do trem em relação à Terra. Notem que o vetor resultante, ou seja, a velocidade da gota em relação ao trem, é este vetor, correto? Então, percebam, o ângulo formado entre a velocidade da gota em relação ao trem é igual a esse ângulo θ aqui. Notem que θ é formado pelo vetor velocidade da gota e a vertical. Conseguem perceber que esse ângulo θ é o mesmo formado aqui em cima? θ é o ângulo entre a diagonal e os lados da janela. Notem que o problema falou que as gotas têm um trajeto dado pela direção da diagonal, seja essa diagonal ou seja essa aqui, ó. As duas formam com a vertical o mesmo ângulo θ. Sendo assim, nós podemos afirmar aqui embaixo que o ângulo θ entre o vetor velocidade relativa da gota de chuva em relação ao trem e o vetor da velocidade da gota de chuva em relação à Terra, que é vertical, é um ângulo θ cuja tangente é igual a 4/3. Sendo assim, nós podemos escrever que tangente do ângulo θ é igual a 4/3, mas é também igual ao cateto oposto, que é a velocidade do trem em relação à Terra, sobre o cateto adjacente, que é a velocidade da gota em relação à Terra. A velocidade do trem em relação à Terra, nós sabemos, ela é de 40 km por hora. Então, nós temos aqui que 4/3 é igual a 40 km por hora, dividido pela gota de chuva pela velocidade da gota de chuva em relação à Terra, que tem módulo V, e é o que a letra A pede para a gente calcular. Então, tá aqui V. Multiplicando cruzado, nós teremos que V é igual a 40 vezes 3 dividido por 4. Isso fornece para a gente 30 km por hora. Essa é a velocidade V das gotas de chuva em relação à Terra, a velocidade vertical com que elas caem, ok? Bom, depois do item B, pede para a gente determinar a intensidade da velocidade das gotas de chuva em relação ao observador do trem, ou seja, qual é a velocidade da gota de chuva em relação ao trem. Notem aqui embaixo, ó, o problema que é da gente, qual é o módulo da velocidade da gota em relação ao trem, que é esse vetor aqui. Percebam, esse vetor é a hipotenusa do triângulo retângulo formado entre a velocidade do trem e a velocidade da gota, não é verdade? Sendo assim, o módulo do vetor velocidade da gota em relação ao trem pode ser calculado utilizando o teorema de Pitágoras. O módulo deste vetor ao quadrado é igual ao módulo da velocidade do trem em relação à Terra ao quadrado, mais o módulo da velocidade da gota em relação à Terra ao quadrado. Sendo assim, a velocidade da gota em relação ao trem ao quadrado é igual à velocidade do trem em relação à Terra, que é de 40 km por hora, elevado ao quadrado, mais a velocidade da gota em relação à Terra, que nós calculamos no item A e encontramos ser igual a 30 km por hora. Disso, nós encontramos que o módulo da velocidade relativa da gota em relação ao trem é igual a 50 km por hora. Temos aqui resolvido o item B e, portanto, finalizamos a solução do exercício. Notem que esse problema não pediu a velocidade resultante da gota em relação à Terra. Ele pediu em relação ao trem. Por isso, aqui o que ele está pedindo é a velocidade relativa e não a velocidade resultante. Tomem cuidado com isso e fiquem atentos a esse ponto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido então e eu vou para o próximo exercício agora.